You are currently the only person in this conference.
Oi, agora vocês estão me ouvindo? Alô? Ai, que bom, uma coisa resolvida. Nossa, a plataforma tá muito complicada hoje, tá, gente? Desculpa. Tô tentando entrar já tem um tempinho. Não sei se é meu computador também que é velho, mas nossa, hoje foi tenso. Deixa eu colocar os slides da aula de hoje aqui, porque eles demoram a carregar um pouquinho. Tá carregando aqui, tá, gente? É porque eu não consigo. Eu não consigo. Deixa eu ver, tem algum problema aqui, peraí. Peraí, galera, eu tô aqui, é porque o trem tá demorando. O portal hoje não tá a nosso favor, não. Ai, ai. Pior que eu. Vocês conseguem me ouvir enquanto a aula tá carregando? Eu fico aqui com uma tela em branco aqui, só com um percentual de quanto da aula já carregou. Eu não vejo vocês, eu não consigo ver nada. Agora foi. Ah, vocês conseguem me ouvir, me ver? Que coisa triste, ainda bem que eu não falei nada de errado. Beleza, então conseguimos acertar nossa vida, né? Deixa eu logo dar uns recadinhos a vocês, né? Pra gente estar tentando viabilizar algumas coisas. Ontem, conversando Miriam, com a Miriam, ela me informou que nós teríamos duas provas, né? Que deveria ser então essa semana e semana que vem. Só que ela não me avisou há um tempo que desse para preparar a prova para hoje. Hoje eu só preparei a atividade. Então, semana que vem, nós vamos fazer duas provas pequenininhas. Combinei isso, inclusive, com o Marquese, para a gente tentar fazer algo parecido, né? Para ter uma mesma linha com vocês. Aí nós vamos fazer duas provas pequenininhas na semana que vem, para estar fechando a nota de vocês. A minha outra dificuldade é que o portal onde nós lançamos a nota de vocês, ontem ele deu algum problema que eu não consegui entrar de jeito nenhum. Então eu preciso entrar nesse portal, ver quanto da nota de vocês que falta para ser registrada, para dividir nessas duas atividades, nessas duas provas, tá? Lembrando que as ADs, né, as diversificadas, eu vou retirar dessas atividades que vocês estão fazendo aí, né, comigo já tem um tempo aí no Google Formulário, tá bom? Mas não fiquem preocupados assim com nota não, porque, né, com essa situação toda não tem como a gente ficar sendo muito criterioso, muito
muito ríspido nessa questão da nota, beleza? Então, essa semana, né, nessa nossa revisão, nós vamos começar a revisar alguns conteúdos que nós só vimos através de videoaula, tá? Conteúdos importantes, então assim, eu vou tentar ir com calma, né? Depois, na nossa segunda aula, eu vou disponibilizar esse slide, agora eu não consigo, tá? No intervalo, né? Eu vou fazer isso, vou transformar em PDF para disponibilizar para vocês, ou mesmo assim. E nós vamos começar a falar de primeiro reinado e de período regencial, beleza? Fechando isso, eu não tenho como mais esperar o livro. Aí nós vamos tocando devagarzinho a matéria do livro, né? Qualquer coisa eu disponibilizo o livro para vocês em PDF também, se vocês queiram, né? Mas aí a gente vai fazendo esse mesmo formato. Eu vou falando um pouquinho sobre a matéria, passando umas atividades e nós vamos caminhando, tá bom? Bem, nós vamos começar a falar então sobre o primeiro reinado, tá? Um período curto, como vocês observam, né? De 1822 a 1831, período curto porque o segundo reinado, né? Ele foi um período de 49 anos. Então, né? Fazendo essa comparação aí, o primeiro reinado foi curto, tá bom? Né? E aí o que nós tivemos logo de cara? A primeira situação, né? É que nós tivemos a nossa independência, beleza? Então, Dom Pedro I acabou rompendo com Portugal, né, e declarando a independência do Brasil em 1822. Tá? Nós temos até aquela lenda do grito do Ipiranga, que ele nunca aconteceu. Tranquilo. E aí, o que rolou? Logo depois da independência, algumas províncias que tinham muitos portugueses, né, mais portugueses do que gente, diga-se de passagem, começaram a se manifestar contra a independência, beleza? Eles queriam manter os seus privilégios, os seus benefícios, e aí eles começaram a fazer manifestações contra a independência. Essas manifestações a historiografia junta e chama de guerra de independência, beleza? É por conta de uma fraqueza na nossa historiografia. Nós não tivemos uma guerra de independência. Então, para preencher essa lacuna, né, já que isso aconteceu nos Estados Unidos, isso aconteceu, né, na América Espanhola, vamos colocar também na América Portuguesa. Então, o que foram essas guerras de independência aqui? Foram, na realidade, algumas manifestações. Onde que elas rolaram? Percebam aqui, Bahia, que foi muito interessante ao Espírito Santo, eu já explico por quê. O Grão-Pará, o Piauí, Maranhão e a Cisplatina. Cisplatina, sim, a Cisplatina hoje seria o Uruguai. O Uruguai pertencia ao Brasil nesse momento, tá bom? O que aconteceu? No finalzinho do período imperial, o Brasil fez ataques contra a Guiana Francesa e contra a Cisplatina, né, fazendo uma ofensiva contra a França e contra a Espanha. No caso da Cisplatina, ela foi incorporada ao território brasileiro, beleza? Mas ela se tornou independente durante o primeiro reinado, qual Mauí. Então, voltando aqui ao caso da Bahia, que foi interessante ao Espírito Santo. A Bahia, como o Espírito Santo era uma capitania, né, abandonada, a Bahia e o Rio de Janeiro ajudavam na administração do Espírito Santo. A Bahia aproveitou e pegou uma parte do território do Espírito Santo. O norte do Espírito Santo foi incorporado ao território baiano. Então o Espírito Santo ficou ainda menor do que é hoje. Né? E o que eles chamam de São Mateus, que era todo o norte do Espírito Santo. Colatina, tudo para cima ali era São Mateus. Por que a Bahia fez isso? Porque era uma região que representava 70% da nossa economia. Farinha de mandioca era muito produzida ali. Então essa farinha de mandioca ela começou a ser vendida lá na região de Minas Gerais. Como a Bahia se manifestou contra a independência e Dom Pedro I ele era muito rancoroso, ele foi e puniu a Bahia. Mandou a Bahia devolver ao Espírito Santo a região do Maranhão. Beleza? Então nós tivemos a reincorporação desse território. Senão nós seríamos um estado muito, muito pequenininho hoje, tá bom? Isso se nós tivéssemos sobrevivido com essa dimensão tão pequenininha. Beleza. Depois da Guerra de Independência, que na realidade foram só manifestações, nós temos que pontuar, né,
seguinte, o reconhecimento externo. Como que aconteceu o processo, né, no qual alguns países começaram a reconhecer o Brasil como um país independente? Desculpa. Bem, nós tivemos os norte-americanos como os primeiros a reconhecerem a nossa independência, beleza? Eles reconheceram já em 1823, nós nos tornamos independentes em 1822, tá bom? Mas não acreditem que os norte-americanos estavam assim no ato de bondade, não, eles tinham interesses econômicos. Os norte-americanos tinham lançado essa doutrina, a doutrina Monroe, né, América para os americanos. Então, tentando ampliar o seu mercado consumidor na América, eles foram lá e reconheceram a independência do Brasil, para estreitar os laços Estados Unidos e Brasil. Ok? Bem, o reconhecimento de Portugal demorou um pouquinho mais. Portugal não queria aceitar a nossa independência, mas também não tinha condições de fazer uma guerra para nos tornar novamente colônia de Portugal. Mas aí a Inglaterra entrou e acabou intermediando a situação. Então, a Inglaterra conseguiu intermediar um acordo entre Brasil e Portugal, no qual nós deveríamos pagar uma indenização, né, a Portugal para conseguir garantir a nossa independência. Detalhe, o Brasil não tinha dinheiro para pagar essa indenização. E aí o que aconteceu? Os portugueses, né, acabaram sendo beneficiados pela Inglaterra. Mas a Inglaterra é que se beneficiou muito com isso, nós vamos perceber daqui a pouquinho. Como assim? A Inglaterra emprestou dinheiro ao Brasil para que nós pagássemos essa indenização aos portugueses. Mas esse dinheiro nem chegou a Portugal direito, porque Portugal devia à Inglaterra. Então a Inglaterra só passou uma parte da dívida portuguesa para o Brasil. Beleza? Então, nós começamos a nossa independência política com a nossa dependência econômica. Beleza? Nós rompemos com Portugal, mas estabelecemos laços com a Inglaterra. Trocamos, né, o nosso colonizador, vamos dizer assim. Então a Inglaterra passou, né, a ter uma relação muito próxima com o Brasil a partir, né, desse momento aí do enriquecimento. A Inglaterra começa a criar uma dependência do nosso país para com eles. Alguma dúvida, galerinha? Bem, olha só. E aí nós tivemos, né, na questão da construção da nossa Constituição, duas situações. Nós tivemos uma tentativa de Constituição, que foi esse projeto da Constituição da Mandioca, projeto, ele não foi efetivado, e nós tivemos a Constituição de 1824. Então, esse conflito entre o que a elite brasileira queria de Constituição e o que Dom Pedro ofereceu de Constituição, essa briga aí, ela nos interessa e muito, tá bom? Então, essa aristocracia rural, ela pretendia na Constituição de 23, que ficou apelidada como Constituição da Mandioca, né, criar uma Constituição anti-absolutista, beleza? Contra o absolutismo, ou seja, Dom Pedro ele não seria um rei absolutista, nós teríamos as divisões do poder, legislativo, executivo e judiciário. O Brasil não voltaria a ser colônia, beleza? Então, nesse processo aí, né, em nenhum momento Dom Pedro, caso ele assumisse também a coroa portuguesa, caso situação que ele abdicou, né? Ele abdicou de Portugal para se tornar o imperador do Brasil. Mas se ele se tornasse rei de Portugal, ele não poderia estabelecer essa recolonização, tá bom? Porque existia esse medo. Quando Dom João falecesse, Dom Pedro seria o próximo na linha sucessória. E classista. O que significa uma constituição classista? Dividida em classes. Uma constituição... Calma, Letícia. Uma constituição onde nós tivéssemos uma divisão social, os ricos governando e os pobres sendo governados. A questão do voto censitário, beleza? Por que Constituição da Mandioca? Bem, uma das características dessa Constituição era a questão eleitoral. Como que
poderia votar. E esse como poderia votar era definido pela mandioca. O direito ao voto ele era restrito àqueles que possuíssem uma renda anual de 150 alqueires de farinha de mandioca. O que significa isso? Significa que essa pessoa tinha muitos escravos. Então, para você voltei, beleza? A internet está um lixo. Desculpa, galera. Mas voltando à questão, né, tão importante, mandioca. Então, para votar, a pessoa tinha que ter uma determinada quantidade de mandioca, ou seja, tinha que ter uma determinada quantidade de escravos. Só a elite poderia votar. A questão lá da Constituição ser classista, dividida em classes. Ricos mandam, pobres nada, tá bom? E aí, dentro desse processo de elaboração, rolou uma briga entre o Partido Português e o Partido Brasileiro, tá bom? O Partido Português ele puxava bastante o saco de Dom Pedro I. O Partido Brasileiro era o partido da aristocracia rural, que não queria que Dom Pedro mandasse em tudo, beleza? Então, nós tínhamos aí uma briguinha entre esses partidos. Vamos, isso. Só que Dom Pedro I, ele não aceitou essa Constituição, ele não aceitou a proposta de limitação do poder, do anti-absolutismo, ok, do anticolonialismo, né, e a questão acabou criando, né, um confronto entre o imperador e a aristocracia rural, os deputados. Dom Pedro ele fez a chamada Noite da Agonia. Ele fechou a Assembleia Constituinte, criando um pânico. Não se sabia o que Dom Pedro iria fazer, né? Se ia mandar matar geral, o que ele ia fazer. No final das contas, ele dissolveu essa Assembleia, ele cancelou a Constituição de 1823 de forma autoritária mesmo, e acabou impondo um ano depois, né, alguns meses depois, a Constituição de 1824. Beleza? Então, vamos voltar aqui, né? O projeto constitucional da mandioca. Ele era anti-absolutista, anticolonialista e classista, o que entrou em choque com Dom Pedro. Definia o voto pela quantidade de mandioca que a pessoa produz. Então, só uma pequena parte da população brasileira. Só um minutinho, eu vou espirrar. Não tem quando o espirro vem e vai embora? Ele foi embora, não rolou. Não é corona, eu acho que não. Eu acho que é coronavírus. Eu tô. É questão da idade. A Júlia mora aqui na minha torre, ela vai ficar apavorada se for, coitadinha. Vamos lá, jovens. Voltando aqui. Então, essa questão, né, da mandioca definia que só a aristocracia rural, né, tinha o direito de participar. Dom Pedro, então, não curtiu essa situação. E aí nós tivemos a Noite da Agonia. Dom Pedro cancelando a Constituição da mandioca, beleza? E aí ele foi e acabou impondo uma nova Constituição. Calma, Júlia, vai dar tudo certo. Vamos, slide. Ah, que tédio. O slide não está entrando. Tá aparecendo para vocês? Ai, que bom. Mas. Ah, então você está falando da Constituição de 24, eu vou falando
da Constituição, o que eu lembro, e vocês vão acompanhando aí nesse slide que eu não tô vendo. Não aparece aqui para mim o slide. Que coisa triste. É até feio isso, poxa. Então, voltando aqui. O que aconteceu, né, na Constituição de 1824, que foi essa Constituição imposta por Dom Pedro I. Se ela foi imposta, nós já temos que utilizar o termo outorgada, ou seja, né, essa Constituição, a Constituição de 1824, ela foi imposta à população. Dom Pedro criou essa Constituição e todos tiveram que aceitar. Ela foi outorgada, tá bom? Existem duas formas de uma Constituição ser estabelecida. Ela pode ser outorgada, imposta pelo governo, pelo governante, ou ela pode ser promulgada, quando nós elegemos pessoas que criam as leis e compõem, né, a Constituição. Por exemplo, a que nós usamos hoje, ela foi promulgada em 1988. Essa de 24, ela foi outorgada, ela foi imposta, beleza? Outra situação inovadora é que, além que o Gustavo está me dando cola aqui, além dos três poderes, Dom Pedro ele inseriu um quarto poder. Então, além do legislativo, do executivo e do judiciário, Dom Pedro ele criou poder moderador, tá? Que era um poder exclusivo do imperador. O imperador, quando criou esse poder, para, teoricamente, estabelecer o equilíbrio, mas na realidade era a questão dele interferir em todos os poderes, tá bom? Se Dom Pedro não concordasse com algo no legislativo ou no judiciário, ele poderia interferir com um poder moderador exclusivo do imperador, tá bom? Uma outra mudança foi a questão do voto. O voto que era definido pela mandioca, agora... Ué, sumi. Espera aí que eu sumi. Vocês estão me ouvindo? Ei, bonito, vocês estão me ouvindo agora, né? Ai, que bom. Caraca, bicho, que troço doido. Pelo menos assim, pra mim tudo sumiu, né? E pra vocês ainda estavam vendo esse cara bonitão aqui. Tá muito tenso isso hoje. Eu vou ter que compartilhar novamente o slide, né? Só para fechar essa questão da Constituição e aí nós paramos por enquanto para eu ver o que eu faço para resolver isso. Ai, 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 tá dando tudo errado. Ô, merda. Ixi, falei merda, desculpa. Eu não tô entendendo nada desse trem. Isso já aconteceu com vocês de dar tanto problema assim? Porque, nossa, tá muito tenso. Minha internet tá a mesma merda de sempre. E hoje tá só o fracasso. Ô, Thiago,
Ô, Thiago, Oi, O slide a gente tá vendo. eu tô te ouvindo. o slide a gente tá vendo. Então, cara, aí a minha tela agora tá toda em branco. Mas vocês estão vendo o slide, então. Então deixa eu fechar isso mesmo só vocês me ouvindo. Eu não tô vendo nada agora. Mas voltando aqui, então, seguinte, essa Constituição, ela sofreu uma mudança na questão do voto, beleza? Então, o voto passou a ser baseado numa forma censitária, ou seja, pela renda. Na mandioca também não era pela renda? Era, mas acabava estabelecendo que só a elite agrária poderia participar, né, do processo eleitoral. Agora não. Agora, os profissionais liberais que tinham uma renda mais interessante, os comerciantes, também poderiam participar. Todos que tivessem uma renda de pelo menos 100 mil réis por ano poderiam votar. Para ser candidato, tinha que ter uma renda superior, né, a 150 mil réis, beleza? Uma outra determinação que vocês vão observar aí no slide era a questão do Senado vitalício, ou seja, senadores ficavam no cargo até a morte, beleza? Alguns eram escolhidos pelo próprio imperador. E por último, né, aproveitando inclusive o gancho lá do Napoleão que nós falamos semana passada, nós tivemos a questão do padroado. O que foi esse padroado? A igreja, durante o período imperial, ela passou a ser submissa ao Estado. Tá? Dom Pedro determinou que a igreja católica era a religião oficial do Brasil. Tá? E em troca desta determinação, Dom Pedro, né, ele acabou tornando, né, a igreja católica submissa ao Estado. O que significa isso? O imperador, ele definia algumas situações. Ele definia, por exemplo, os bispos. Todas as decisões do Papa passavam antes pelo imperador, né, para ter um aceite. Nós vamos ver que lá no segundo reinado isso gerou um conflito entre a igreja e o governo, tá bom? Então, nós tivemos, na mesma pegada do Napoleão, uma submissão da igreja perante o Estado. O Estado garantiu o catolicismo como uma religião oficial, em troca a igreja ela aceitou, né, a submissão. Ela começou a ser controlada pelo governo. Tranquilo? E aí, nós temos aí num próximo slide um organograma aí, mais ou menos, de como ficou... ele apareceu para mim. De como ficou essa divisão com a questão da criação do poder moderador, tá bom? Então, o poder moderador acima dos três poderes, acima do legislativo, do executivo e do judiciário, e o imperador, ele dominava, além do moderador, o executivo, beleza? Ele já era o executivo e agora também seria o moderador, que poderia interferir nos três poderes. Ele está acima dos três poderes. Teria sido um poder criado para manter o equilíbrio. Nada. Um poder criado para controlar todos os demais. Nós tivemos aí, o que nós vamos discutir lá no segundo reinado, a ideia de parlamentarismo às avessas. Ou seja, Dom Pedro que mandava em tudo. Não existia parlamento. E aí nós temos o poder legislativo na Assembleia Geral, Senado e Câmara dos Deputados. No Poder Executivo, o Conselho de Estado e o Presidente de Províncias. O Presidente de Província era escolhido diretamente pelo Imperador. E no Poder Judiciário, o Supremo Tribunal. Beleza? Eu vou fechar com vocês aqui, porque eu já vou ter que abrir a aula do terceiro ano, tá? Na próxima aula, espero que a gente não tenha esses problemas de internet, peço desculpa a vocês. E aí eu vou disponibilizar esse slide, e se tudo der certo, nós vamos fazer uma atividade de hoje também, tá bom, galera? Então eu vou fechando aqui com vocês esse momento tão wow de hoje, e daqui a pouquinho nós estamos juntos novamente, tá bom? Tchau, tchau, até mais.